Olá, boa tarde. 1h50 em Brasília. A gente fala ao vivo aqui do Espaço Mário Covas, no início do corredor das comissões aqui na Câmara dos Deputados, pertinho do plenário 2, onde daqui a pouco, às 2h30, começa a reunião do Conselho de Ética, que vai analisar, pode até votar o relatório do deputado Marcos Rogério no processo contra o presidente afastado da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Ele é acusado de quebra de decoro por ter mentido, supostamente mentido à CPI da Petrobras, omitindo contas no exterior. O deputado foi multado ontem pelo Banco Central em R$1 milhão por não ter declarado esses recursos à Receita Federal, o que levou o pessoal a avisar que deve pedir hoje o aditamento do relatório do deputado Marcos Rogério, desse processo aqui no Conselho de Ética, para incluir, então, essa informação. Isso poderia chegar a adiar a reunião do Conselho, que está marcada para as 2h30. Alguns deputados já estão lá na sala onde vai acontecer a reunião do Conselho de Ética, lá no plenário 2, aguardando. São deputados suplentes do bloco da deputada Tia Heron. Eles estão aguardando porque a ordem de marcação, o suplente que pode votar no lugar da Tia Heron, caso ela se ausente, será o que marcar a presença em primeiro lugar. Então, já existe uma expectativa lá no plenário 2 para o início dessa reunião. Hoje de manhã, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é um dos deputados suplentes que está aguardando lá neste momento para marcar a presença, ele é aliado do deputado Eduardo Cunha, manifestou aos jornalistas a apreensão em relação à reunião do Conselho de Ética marcada para hoje. A apreensão caso essa reunião não aconteça, o que, segundo ele, seria uma manobra da presidência do Conselho de Ética. Ele também comentou a decisão de procuradores da República do Paraná que anunciaram ontem uma ação contra o deputado Eduardo Cunha, pedindo a cassação dos direitos políticos dele por 10 anos e multa de mais de R$100 milhões por ele ser supostamente beneficiário do esquema de corrupção na Petrobras. Vamos ouvir o que disse mais cedo o deputado Carlos Marum. Eu ontem assisti pela imprensa as manifestações da direção do Conselho de Ética, do relator, e entendi que se deixou em aberta a possibilidade de uma burla do regimento, no sentido de, após encerrada a discussão, se aceitarem aditamentos, novos votos em separado. Então, eu já de antemão coloco aqui o meu protesto veemente em relação a essa possibilidade. O processo está pronto para ser votado. A discussão está encerrada. O que cabe agora é cumprir o regimento e votar. E é isso que nós esperamos que aconteça no dia de hoje. Ele me ligou e manifestou preocupação em relação a essa possibilidade de se tentar um golpe, uma manobra. Uma coisa é você utilizar o regimento no sentido de que seja estabelecido devido ao processo legal. Outra coisa é você burlar o regimento no sentido de ver atendido o seu objetivo em relação a uma votação. Nós entendemos que isso é inaceitável e espero que as pessoas que dirigem o Conselho de Ética e que o relator não manchem a sua biografia com uma manobra espúria como essa. A coincidência com que algumas coisas aparecem na véspera de uma decisão, na véspera, fazem se reforçar em mim a certeza de que o deputado Eduardo Cunha deve ter a seu favor o benefício da dúvida. Porque você chegar a esse momento do processo e você dizer que o único político que efetivamente é réu no escândalo da Lava Jato é o Eduardo Cunha, é se não uma prova, um indício muito forte de que efetivamente se focaram contra ele de forma seletiva as investigações. O deputado Carlos Marum, que a gente acabou de assistir, faz parte deste bloco partidário, do qual fazem parte 14 partidos, que estão aguardando, então, a decisão da deputada Tia Heron, que é titular pelo PRB do Conselho de Ética, a decisão se ela vai votar ou não. Neste bloco partidário, há deputados que são favoráveis ao relatório do deputado Marcos Rogério, que, então, pede a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, e outros deputados que são contrários ao relatório. Como a gente falou agora há pouco, vai depender, então, de quem marcar
marcar presença, primeiro, a decisão, caso a deputada Tiron não participe da votação, de que deputado vai dar o seu voto, então, nessa votação que tem sido observada e tem sido referida como decisiva aqui no Conselho de Ética. A gente vai fazer um juízo sobre outros assuntos que marcaram o dia de hoje, essa terça-feira. A CPI, que investiga irregularidades no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, ouviu hoje o depoimento da ex-assessora da Casa Civil da Presidência da República, Lita Espíndola. Ela negou a acusação de ter intermediado, de ter feito parte de um esquema de venda de medidas provisórias para beneficiar empresas do setor automobilístico. As explicações que ela apresentou convenceram a boa parte dos deputados presentes à reunião da CPI do CARF, inclusive o parlamentar que pediu a audiência com ela. Meus sigilos foram quebrados, não foi encontrada uma única palavra, uma única menção, um único contato com os demais investigados ou sobre a matéria automotiva. Simplesmente porque eu não trabalhei com isso. Naquela época eu trabalhava com matéria de comércio exterior em outras matérias. Depois eu expliquei que, posteriormente, na medida provisória 512, por conta da quebra do sigilo, baseado na 471, do qual nada se encontrou, encontraram um e-mail onde eu tinha feito um resumo da 512 em atendimento a pedido de meu chefe. Só isso. O meu sentimento, com toda sinceridade, é de que, a partir do momento que a quebra de sigilo nada revelou, a partir do momento que na MP 512 o papel dela restringiu-se à formatação de um resumo que fora solicitado, a consulta de um filho especialista no tema para ver se tinha acertado ou se tinha errado me parece uma coisa de uma naturalidade ímpar. E espero que esses fatos sejam esclarecidos nas alegações finais. A gente vê um pouquinho mais de imagens agora da reunião do Conselho de Ética que está se preparando para começar. Vários deputados já estão lá no Conselho. Nesse momento você vê aí nas imagens o deputado Carlos Marum mais uma vez falando aos jornalistas. O deputado Júlio Delgado também já está lá dentro do plenário 2 aqui do corredor das comissões, onde a reunião do Conselho de Ética começa às 2h30 da tarde. A gente volta a falar agora dos destaques da manhã dessa terça-feira. Foi instalada na manhã de hoje a comissão especial para analisar um projeto que estabelece medidas contra a corrupção e outros crimes contra o patrimônio público. A gente vai conferir na reportagem. Deputados da Frente contra a Corrupção, Ministério Público e entidades da sociedade civil se reuniram com o presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, do PP. Eles vieram pedir a instalação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei que estabelece medidas contra a corrupção. O projeto tem mais de 2 milhões de assinaturas favoráveis. Diversos deputados se esforçaram bastante para conseguir que iniciasse essa tramitação. Tramitação que, a partir de agora, com a pressão que vocês farão da mídia, pressão da sociedade toda do país, nós ajudaremos a construir um país novo. São 10 medidas contra a corrupção elaboradas pelo Ministério Público Federal. Entre elas, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes políticos, aumento das penas e crimes hediondos para a corrupção de altos valores, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. O projeto de iniciativa popular ficou 2 meses parado na Câmara. Hoje, o presidente interino, deputado Valdir Maranhão, instalou a comissão especial. É impossível deixar esta matéria para longo prazo. Esta matéria é para ontem. Como conhecimento é poder, o poder está hoje a serviço do povo. O povo conhece a sua realidade. É esse povo que quer atitudes concretas. As atitudes foram tomadas com respeito à sociedade e também com a Casa do Povo brasileiro. A presidência, a rigor, cumpriu com a sua parte, entrega para os parlamentares a condução do processo. E certamente, ao final, teremos o melhor resultado possível. Haverá de nascer um novo Brasil.
E acontece nesse momento uma reunião dos líderes da base aliada com o ministro das Relações Institucionais, Jardel Vieira Lima. Eles discutem a pauta da semana, principalmente a pauta do plenário. A reunião ordinária da Câmara dos Deputados começa daqui a pouquinho às 14h. Tranca a pauta do plenário neste momento o projeto que acaba com os chamados autos de resistência, que liberam registros de ocorrência em crimes resultantes de ação policial. Este foi um projeto enviado pela presidente Dilma Rousseff um pouco antes de deixar, então, de ser afastada da presidência. É um projeto de lei com urgência constitucional que tranca a pauta do plenário a partir de hoje. 2 medidas provisórias chegam também à pauta do plenário hoje e vão trancar a pauta, assim, a partir do momento em que elas forem lidas em plenário. A medida provisória 713 institui a cobrança de imposto de renda retido na fonte para recursos destinados a gastos no exterior, e a medida provisória 714 permite aumento de capital estrangeiro em empresas de aviação civil em operação aqui no Brasil. Essas medidas provisórias ainda precisam ser lidas antes de começar a trancar a pauta do plenário. Antes disso, o governo vai tentar votar projetos de lei de interesse do governo interino de Michel Temer, principalmente os projetos de lei de responsabilidade das estatais e dos fundos de pensão. E vai tentar também aprovar urgência para projetos que definem crime de abuso de autoridade e um outro projeto que cria o Registro Único Nacional, o Registro Único Civil Nacional.